Olá e seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Hoje, então, no capítulo 2, Halachá de número 2 de Hilchot de Earth, vamos continuar a falar sobre desenvolvimento pessoal e hoje temos uma mensagem muito especial. Mas primeiro o texto que diz assim: Como devem ser curados? Dizemos a um homem colérico para se treinar para não sentir reação quando for agredido ou xingado. Deve seguir esse curso de comportamento por um longo tempo, até que a ira seja arrancada de seu coração. O homem que é cheio de orgulho deve se fazer experimentar muita vergonha, deve se sentar nos lugares mais modestos, vestir-se com trapos esfarrapados que envergonham quem os usa e coisa semelhante, até que a arrogância seja arrancada de seu coração e ele retorne ao caminho do meio, que é o caminho adequado. Quando retorna ao caminho do meio, deve andar nele pelo resto de sua vida. Deve-se tomar curso similar com cada um dos demais traços de personalidade. Uma pessoa que é seduzida pela direção de um dos extremos deve se mover na direção do extremo oposto e acostumar-se com isso por um longo tempo até que tenha retornado ao caminho adequado, que é o ponto médio para todo e qualquer temperamento. Meu comentário. Rambam Maimônides, então, está falando daquela situação de pessoas que tinham desvios de personalidade e que tinham dificuldade de perceber esses desvios já pelo grau de enfermidade moral que apresentavam, ou mesmo que tinham notado que tinham um desvio de personalidade e não sabiam o que fazer e, portanto, procuravam, por exemplo, os sábios. Então, o que os sábios passavam para eles? Basicamente, aquilo que nós chamamos de teoria da curvatura da vara. Se a vara está torta para a direita, então eu preciso entortá-la para a esquerda para que ela possa voltar ao meio. É exatamente o que ele diz com esses exemplos. Com o exemplo de uma pessoa que se ira com muita facilidade, ela deve ser treinada a não ter reação quando é xingada, quando é agredida, por um longo tempo. Trabalhando isso, aí sim, ela não vai continuar nesse exercício de ir para o outro extremo eternamente. Num dado momento, ela vai atingir o equilíbrio. O mesmo ele fala, por exemplo, com relação ao orgulho. Também essa era uma lição provisória que os sábios transmitiam. Nós podemos aproveitar dessa experiência e aplicar isso nas nossas vidas, identificarmos aonde estão os nossos desvios de caráter, de personalidade, aonde é que o nosso Yetzer Hara, a nossa inclinação destrutiva, a nossa inclinação ao mal, nos conduz para um determinado extremo e procurarmos praticar muito outro extremo, até que desentortando a vara ao puxá-la para o outro lado, nós possamos voltar para o meio. O objetivo, isso é importante de dizer, não é ficar no outro extremo, e sim voltar para o meio através dessa prática. Isso nós podemos fazer conosco, podemos também recomendar para alguém, podemos inclusive receber como recomendação de uma pessoa sábia se nós formos procurar e indagar o que fazer em caso de trabalhar a própria inclinação destrutiva, a inclinação ao mal, ou trabalhar excessos na nossa personalidade. Mas é importante também perceber o seguinte, que esse caminho que é apontado pelos sábios no que diz respeito à prática da Torá, que sempre nos conduz ao meio termo, também é algo que o Eterno faz conosco. Muitas vezes temos dificuldade de compreender por que é que passamos por determinadas situações e a resposta está que o próprio Eterno muitas vezes deseja suavizar os nossos traços de personalidade, principalmente aqueles que estão excessivos.
Portanto, isso é muito importante para duas conclusões. A primeira é, se nós não tratarmos de buscar melhorar os nossos traços de personalidade, de buscarmos vencer a nossa inclinação ao mal, pode ser que o próprio Eterno faça isso. É como uma criança que, se não consegue por si só criar a disciplina para, por exemplo, estudar, o pai pode vir interferir e colocar a criança sentada no banquinho e dizer: você vai ficar aqui e não vai assistir televisão até que você aprenda. Muitas vezes o Eterno nos faz passar pela mesma situação ou por situações semelhantes várias vezes, até que nós coloquemos a mão na consciência e percebamos que precisamos mudar a nossa conduta. Mas isso também serve para uma outra coisa. Também serve como um remédio para a nossa perplexidade diante da vida. Puxa, Eterno, por que permitiste que eu passasse por isso? Porque, entre outras coisas, ele deseja nos depurar, ele deseja nos refinar. Se você busca ter com ele um relacionamento, ele quer o seu bem, ele quer o melhor para você. E o melhor para você é andar nesse caminho do meio termo que é indicado pela Torá. Nada mais natural do que ele fazer você passar por uma série de experiências para atingir esse ponto. É agradável? Nem sempre. Certamente que para o orgulhoso que é colocado naquela situação de humilhação que o Maimônides narrou como uma das estratégias que os sábios usavam para suavizar o orgulho, certamente fazia com que ele se sentisse mal por um tempo. Mas passado aquele período de depuração e refino do seu caráter, certamente ele foi muito mais feliz, se sentiu muito melhor consigo mesmo, sabendo que estava livre daquele extremo e daquele excesso. Portanto, receba com alegria mesmo as provações que o Eterno coloca adiante de você, porque todas elas têm um propósito. Muitas têm a ver com o objetivo de refinar o nosso caráter. Muito obrigado! Não esqueça de praticar, suavizar os seus traços de personalidade e até amanhã, se o Eterno nos permitir.